Olá, Sagitário, bem-vindo ao canal da Índia do Tarô. Se você busca por respostas, por orientação, aqui tem uma mensagem muito importante para vocês, como alertas, orientações e informações que vai trazer a calma para o seu coração, onde vamos revelar áreas mais específicas da sua vida. Para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, eu sou mestre reikiana e sou dirigente de um retiro espiritual. E você está no canal Universalista. Vamos lá, vamos ver o que vem de informações para vocês através do nosso oráculo do espírito dos animais. Vamos lá. Opa, espírito do coelho, este é o momento de sorte. Olha lá, sagitarianos, começamos muito bem. Uma semana de muita sorte. Aproveita aí para que vocês que gostam até de fazer a fezinha de vocês, vale a pena aí arriscar na fezinha de vocês. O espírito do coelho me falando a sorte está ao seu lado. Então, aonde você estava tendo dificuldades, o momento agora é muito propício para vocês. Olha, aquela resolução, vocês conseguindo resolver questões que estavam aí pendentes na vida de vocês. Aqui tem entrada de dinheiro, porque o coelho traz essa energia, fala de entrada de dinheiro. O número 20 é a carta do jardim, que fala de contatos com outras pessoas. O jardim, ele fala de locais, ele fala de colheita. Tem uma colheita chegando aí para vocês. É um momento de comemoração. Muitos sagitarianos aí vão ter comemorações aí por essa semana aí, por esses dias, e que isso perdure por muito tempo. Então já é um momento de sorte, um momento de bem propício para vocês. Aquilo que você tá aí pensando em fazer, tá pensando em realizar, faça, porque vocês vão se dar muito bem. Aqui já vem falando para vocês, é um momento de comemoração. O jardim, ele fala de comemoração, ele fala de alegria, ele fala de colheita. Alguns tendo reuniões com outras pessoas, contatos com outras pessoas, novas oportunidades chegando para vocês também nessa questão. Então, o número 20 já traz para vocês aí uma grande revelação. Começamos muito bem. 55, espírito da raposa. Pense e haja rapidamente. Olha só, sagitarianos, a carta da raposa, ela já fala para você, olha, seja você a raposa. A raposa, ela é esperta. Ela observa a presa dela. Ela sabe onde ela quer chegar. Ela sabe o que ela precisa fazer. Então, seja você. Vai ter questões aí que você pensar e ter que agir rapidamente para que você não perca oportunidades. É um momento de muita sorte. Por quê? O número 55 é o número 10 no baralho cigano. Resumindo, é o número 10 e fala a carta da foice. A foice, ela fala de cortes e fala de colheita. Então aqui já vem falando para vocês, olha, se prepara porque tem cortes para acontecer, cortes que você precisa fazer, mas que traz colheitas para vocês. Algo muito bom, muito positivo. E eu vejo vocês nessa energia de muita esperteza. Sendo estrategista. Aqui pede estratégia. Seja estrategista diante daquilo que você vai fazer. Seja em negócios, seja no projeto, seja na sorte. Olha lá, vou arriscar minha sorte aqui. Seja muito esperto, estrategista. Pense em tudo que é estratégia. O momento é muito propício para vocês, muito favorável. Olha só isso aqui. E chegou o momento de você agora construir bases sólidas. E olha só, o número 14 novamente, que é a carta da raposa no baralho cigano, já falando para vocês, olha, o momento para vocês é de construir bases sólidas, onde nem o vento e nem o tempo mais consegue derrubar. É momento de se estruturar, sagitarianos. E eu vejo vocês fazendo isso agora. Vocês passaram por intempéries, passaram por dificuldades, passaram por grandes atribulações. 4 e 1 é o número 5, que fala, é a carta da árvore, que fala da colheita, fala de estrutura, fala de bases sólidas, fala da sua ancestralidade, fala da sua nutrição espiritual. Muito bom em relação a isso. E tempo de cura. Aqui é um tempo de vocês
se curarem de dor, sofrimento, questões que trouxeram para vocês desgaste, questões que trouxeram para você tristeza, abalou a saúde de vocês, abalou a estrutura. Então eu vejo vocês agora trocando de pele, mudando suas atitudes, sua forma de pensar, sua forma de agir. A carta da enguia fala para que você dê vida às suas ideias. E essa carta que ela já vem falando, olha, tem notícia chegando, novidade chegando. Porém, essa carta fala de livramentos. Eu vejo você se livrando de situações que estavam afetando a tua saúde, situações que estavam deixando você aí paralisado. Eu vejo vocês agora resolvendo. Tem notícias chegando para vocês. Alguns aguardando respostas, outros aguardando notícias, outros aguardando oportunidade. E eis que essa oportunidade chega. Por isso que você não tem que pensar e agir de forma rápida. Cada um vai adaptar isso aqui para a sua realidade, tá? Aqui cada um vai entender aonde isso está se encaixando. Porém, uma semana de muita boa sorte para vocês. É uma semana abençoada. É uma semana que vai trazer para vocês falar, nossa, nem acredito que eu consegui resolver essa questão. Nem acredito que eu consegui me livrar dessa situação. Agora sim eu começo a me sentir curada. Agora eu me estruturo melhor. Agora eu sei que eu vou ter colheitas. É uma mudança aqui radical que vem para vocês. Muito bom essa abertura de leitura, sagitarianos. E sejam todos abençoados. Vamos ver aqui como se apresenta o tarô de vocês. A roda, olha só, Arcanjo Miguel na mesa de vocês, maravilhosamente bem. E vocês têm muito essa questão de, com o Arcanjo Miguel, muitas orações, muitos pedidos, aquela confiança, a fé em Arcanjo Miguel. E aqui ele vem trazendo para vocês, olha aqui, a roda girou, vem mudanças aí, importantíssimas, mas uma mudança que te promove a sorte, que te promove alegria, contentamento, paz, equilíbrio. Aqui para vocês tem energia de mudança. Arcanjo Miguel já foi falando para você, olha, se prepara as mudanças que chegam para vocês. E são mudanças positivas chegando aí para vocês de forma positiva. Então, é mudança de trabalho, é mudança de casa, é mudança de estado, é mudança de cidade, é mudança de país. Isso envolve, no geral, é mudança no relacionamento. É a mudança na área profissional, aquela mudança de carreira, também favorável para vocês. Tem uma situação aí que se avança de forma rápida para vocês. E com isso, vocês vão agradecer. E olha só, Arcanjo Miguel vai falar para você, a sorte está ao seu lado. E caiu bem no coração da tua leitura, as duas cartas no coração da tua leitura, já falando para você, seja lá o que vocês pretendem fazer, sagitarianos. Seja lá o que vocês estão planejando, o que vocês vêm pedindo em oração, saiba que agora o momento é favorável para vocês. E olha lá, a Índia falou de cortes e colheitas, o número 10, com o espírito da raposa, falando, olha, pense e haja rapidamente, seja sábia, seja esperto. E Arcanjo Miguel, ele traz o número 10. Ano de 2026 é o número 10. E o número 10 ele fala conclusões e finalizações de ciclo, e novos inícios. Porém, vocês, além de tudo isso, vocês entram no campo de possibilidades, infinitas possibilidades, porque o número 0, ele representa infinitas possibilidades. É um número que vocês podem falar assim, eu achava que não valia nada, o 0 para mim era um 0. Não. Energeticamente, ele representa o campo de possibilidades, infinitas possibilidades. Porém, olha só, a roda girou. Vocês entrando em equilíbrio, equilibrando os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. São elementos que correspondem com a nossa natureza, correspondem com a nossa vibração, correspondem com o nosso físico, correspondem com tudo em nossa vida, porque tudo é energia. Então aqui tem o fogo que transmuta, tem a água que purifica. Aqui eu vejo vocês se equilibrando em todos os sentidos na vida de vocês.
o ar, as mudanças que vêm. Né? Isso é muito importante, vocês terem esse conhecimento, terem essa atenção a isso. Eu equilibro as minhas energias. E aqui eu vejo vocês equilibrados. Um momento de muita sorte. Arcanjo Miguel vem trazendo para vocês. Vocês ganhando o mundo, transformando o mundo de vocês. A Lua, Arcanjo Raniel falando para vocês, presta atenção às suas intuições. Porque vocês vão receber muita intuição importantíssima. E olha lá, tem muito a ver com a sorte de vocês. Tem acontecimentos ocultos, coisas acontecendo de forma oculta, que você vai descobrir, porque a espiritualidade põe à tona, justamente para vocês dar passos firmes e corretos. A Lua, ela tira você do que é ilusório, porque a Lua também fala de ilusão. Porém, aqui vem falando, você sai dessa energia da ilusão e entra na energia da realidade, da manifestação. A Lua, ela te traz honrarias. Aqui tem proteção espiritual para vocês. Mas muito de vocês com medo. E aqui a Lua já vem falando assim, se liberte dos medos que fica reprimindo vocês, sagitarianos. Não tenha medo. Confia na tua espiritualidade. Confia no teu potencial. E o eremita, olha só. Vocês precisam sim entrar essa energia do eremita. Nós saímos da energia do eremita. Olha só. Vocês alcançaram o 10. Que é o fim, a conclusão e novos inícios. Mas se você permitir que seus medos reprimam você, você volta para a energia do eremita. E o eremita, ele já fala para você, olha, passe algum tempo meditando de forma tranquila. A meditação, ela traz resposta. Aqui fala de muito ensinamento espiritual. E eu vejo vocês buscando esse autoconhecimento, se autodescobrindo a nível espiritual. Mas lembre-se, você não pode permitir que seus medos reprimam você, para você não permanecer naquele momento só de eremita. Saímos, 2025 foi o ano do eremita. Agora estamos na energia da roda, olha lá. Número 10. Número 1. Energia do mago, de fazer, de acontecer, de transformar a magia em sua vida, fazer a magia acontecer na sua vida. Então, medite, reflita sobre o que você precisa refletir, mas se liberte desses medos que reprimem vocês, para que vocês não voltem para o momento de estagnação. Aqui o momento está muito favorável para vocês, sagitarianos. 4 de ar, olha lá, já vem falando para vocês. Muitos de vocês estão cansados. Muitos de vocês estão exaustos. E precisando descansar, precisando tirar umas férias, precisando respirar um pouco. Tem algumas decisões que vocês precisam tomar. Aqui o 4 de ar já vem falando para vocês, olha, aguarde um tempo antes de tomar qualquer decisão. Por quê? No calor das emoções, acabamos tomando decisões erradas, para depois se arrepender. E aqui já vem falando, calma, descansa um pouco, esfria a cabeça, pés no chão, medite. Olha lá, a meditação aqui é o ponto-chave para vocês, sagitarianos, para trazer as respostas que você busca. E essas respostas vêm. Então se atente aos sinais, porque se é a carta da lua, olha as suas intuições que chegam, é através das suas meditações. Eu tenho meditado, eu tenho pedido em oração, eu tenho pedido algo. Então a sua intuição, ela vai bater forte. Ela vai conversar com você. Se atente a sonhos, a sinais, horas repetidas, números iguais, pássaros, borboletas, são sinais que o universo traz para você como forma de resposta. Mas a sua intuição, ela não falha. Então presta muita atenção. Não tome decisões de forma precipitada. E eu já gostei de tudo isso, porque é uma energia muito favorável para vocês para essa semana. Agora vamos lá. Vamos ver aqui, Sagitário, o que vem de informação, área por área, as áreas mais importantes, quais são as alertas, o que vem de revelação importante para vocês. Vamos lá, vamos ver o que o baralho traz.
A tua energia, a torre. A torre aqui no baralho do rei, ela vem falando da tua iluminação, ela fala da tua espiritualidade, mas ela fala de você muito fechado, dentro de um casulo. A torre, ela pode representar uma casa espiritual, ela pode representar a tua casa espiritual, ela pode representar um templo, ela pode representar um órgão público, uma empresa. Vamos ver o que vem de revelação. Tá na tua energia. É o momento de, olha lá, talvez você precise parar um tempinho, fazer uma meditação, sim, focar na tua espiritualidade para a resposta aí que você está buscando, para algo que você precisa resolver. Porém, não é para ficar presa dentro de um casulo. É hora também de se borboletear, se dar oportunidade para algo novo. A carta dos caminhos, já tô falando, tem escolhas para vocês fazer. O que vem para vocês são oportunidades. O caminho, ele fala de escolhas e normalmente ele fala de 2 oportunidades que chega para você. Essas oportunidades pode ser relacionada ao teu espiritual, pode ser relacionado ao teu lado afetivo, pode estar relacionado à tua área profissional, pode estar relacionado a questões burocráticas, assuntos que envolvem papéis, documentos, que vocês precisam tomar decisões. Talvez compra, venda, que vocês precisam tomar decisões. Aqui a torre, ela pode estar representando um prédio, um apartamento? Pode sim. Vocês precisam tomar decisões, fazer escolhas. Então, para cada um vai ressoar de uma maneira. A carta das nuvens, olha só. As nuvens, ela já vem falando das dificuldades, das intempéries que vocês vêm passando. Vocês vêm buscando uma luz no fim do túnel, passando por grandes atribulações, aonde tem gerado dúvidas, incerteza e insegurança. E olha lá, os medos. A luz no fim do túnel chega. Então, se liberte desses medos que ficam reprimindo vocês. Olha aí, tem uma grande vitória. Depois de muito sofrimento, para alguns sagitarianos que têm passado por problemas relacionados a questões familiares, porque a carta da cruz caiu na casa familiar, falando para você, olha, é fim do sofrimento. É fim de uma situação complicada, difícil. Aonde você estava pedindo, talvez em oração, pedindo uma solução, pedindo uma luz, e essa luz surge para vocês. Aqui tem uma grande vitória, depois de muita luta, depois de muito sofrimento, aqui tem uma grande vitória, o que diz respeito à casa familiar. Então pode ser assuntos burocráticos, pode ser questões envolvendo pais e filhos, pode ser, cada um vai adaptar a sua realidade. Aqui tem uma vitória, é fim desse sofrimento. A carta da estrela. Sagitarianos, vocês estão com brilho. A carta da estrela, ela fala de cura. A estrela, ela fala de conexão com a tua espiritualidade. Ela traz a cura. Ela promove tua autoestima. Ela fala do teu brilho. Vocês em destaques, muitos de vocês aqui em destaques, aqui alcançando uma grande vitória na área profissional de vocês. No campo de trabalho, no campo de finanças, principalmente quem lida com internet, com redes sociais, está muito favorável para vocês. Aqui tem algo que chega no campo de trabalho, que traz para vocês um brilho, um sucesso, uma realização de sonho. Aqui pode ser seu próprio negócio, a abertura do seu, de sociedade. A área das finanças aqui está muito favorável até o presente momento, mas vamos seguir em frente. A carta da âncora cai na casa espiritual, falando de você buscar sua ancoragem diante da espiritualidade. Pés no chão, precisando aí fincar aí, pés no chão, relacionando a sua espiritualidade, algo que vai trazer o esteio, algo que vai trazer para você uma segurança. A tua espiritualidade está trazendo para você a segurança que você precisa, trazendo para você estabilidade, trazendo para você a tua autoestima de volta. E muitas coisas aqui, eu vejo trabalhos também a nível espiritual, vocês conquistando muitas coisas, isso é muito importante para vocês. No fundo do deck de vocês, a carta do homem, né, que representa o homem. A carta do cavaleiro tem uma movimentação muito rápida, tem algo chegando para vocês, tem uma notícia, tem a oportunidade chegando. Aqui pode estar falando, tem algo relacionado à energia masculina, tem algo a ser resolvido por questões burocráticas, assuntos burocráticos também.
Algumas questões que podem estar envolvendo prédios, apartamentos, também está aqui. Tem notícias, tem movimentação acontecendo, tem oportunidade chegando. E eu vejo aqui vocês tomando uma decisão de forma até rápida. É necessário algumas decisões. Casa de relacionamento, sagitarianos, sai a carta do chicote. E o chicote com as nuvens. Muitos de vocês aí tendo conflitos dentro de um relacionamento. Passando por brigas, desentendimentos, confusões. Na área de relacionamento aqui para vocês está meio complicado. Por quê? Aqui o chicote ele fala da tua magia, ele fala do poder, de você ponderar mais em relação a algumas questões. Evite brigas e discussões. O diálogo é o melhor remédio que tem. Uma conversa sincera, uma conversa franca. Eu vejo vocês buscando uma luz no fim do túnel. Também pode ser que esses conflitos tenham gerado por questões financeiras, alguns casais passando por grandes dificuldades, outro com disputas, né? Às vezes está tendo disputa dentro do relacionamento. E isso não é nada bom. Então vale a pena aí vocês analisarem o que é isso aqui. Uma conversa, um bom diálogo será a melhor forma de resolver essa questão. A carta da mulher, olha, tem uma energia feminina aqui no campo familiar que tem uma grande vitória. Aqui tem um sofrimento, aqui existiu aqui uma energia aqui vocês passando por conflitos, talvez relacionados a uma energia masculina, se sentindo presa por conta de uma energia masculina. Aqui também fala sobre isso. E aqui eu vim falando para vocês, ó, para uma energia feminina, ouça sua intuição, não que seja necessariamente só pro feminino, mas está muito voltada aqui uma energia feminina e uma energia masculina, talvez onde estava tendo muitos conflitos, brigas e desentendimentos. No campo familiar tem a energia feminina e aqui tem uma vitória, é fim de um sofrimento. Isso é muito bom. Olha só, se prepare para oportunidades presentes que chegam para vocês na área de trabalho. Campo de trabalho de vocês, campo profissional de vocês está excelente, maravilhoso. Estrela e buquê, já vem falando de oportunidades, novidades que chegam, vocês sendo presenteados também, vem um reconhecimento. Aqui tem entrada de dinheiro, tem sim. Aqui tem um sonho que vocês vão se realizar, tem algo que pega vocês de surpresa, com certeza. O navio na casa espiritual de vocês falando, o navio ele fala de deslocamento, o navio ele fala de mudanças, o navio eu venho falando para vocês, ó, se prepare. Eu vejo alguns de vocês saindo de algum local espiritual, indo para outro, ou talvez indo em busca de uma espiritualidade para trazer enraizamento para vocês, segurança, algo que traz para vocês mais solidez, algo que traz para vocês mais firmeza. E o navio ele já vem falando para que você não fique parado, porque olha, o navio e âncora, a âncora, ela faz a ancoragem, traz uma estabilidade sim, porém ela também paralisa. Então para cada um vai só de uma maneira. Aqui o navio fala de mudanças. Se prepare aí porque tem mudanças que vai trazer para vocês estabilidade, sim. E a espiritualidade está promovendo isso. Mas se você está parado, estagnado, talvez preso a uma situação, é hora de você mudar para outra direção. Tem novidade chegando e notícias chegando aí. A carta da carta fala para vocês, olha, tem comunicação, tem respostas, tem documentos, algo que envolve documentos, papéis, chegando aí para vocês. Isso é muito importante. Então, olha só, sagitarianos, vocês têm aí que pensar, agir de forma rápida. O momento é de sorte para vocês. Faça meditações. Tá muito cansado porque vocês vêm de um desgaste muito grande. Agora é um momento de paz, é um momento de fluidez. Porém, alguns de vocês aqui ainda passando por algumas atribulações. Essas atribulações chegam ao fim. Mas é claro, precisa do seu movimento. Muito interessante isso aqui. Tem oportunidades chegando aí no caminho de vocês. E oportunidades muito positivas. Muito positiva aí na energia de vocês. Vamos ver o que vem para vocês. O que Arcanjo Miguel traz? Arcanjo Miguel abriu a leitura de vocês, trazendo a boa sorte, trazendo a resolução, falando para você de momentos de mudanças e mudanças positivas. Olha aí, a carta de conflito na energia de vocês. Conflitos,
Alguns tendo sim conflitos com energia masculina, talvez porque está envolvendo patrimônio, está envolvendo financeiro, está envolvendo algumas dificuldades, alguns conflitos. E aqui vem um momento de cura. O que vem para vocês, a notícia que chega, as respostas que chegam para vocês, que vocês vão ter que tomar decisões, fazer escolhas, traz uma cura na energia de vocês. Seja lá o que é isso aqui. Eu não sei, mas vocês sabem aonde isso aqui está se encaixando. A carta da proteção, olha só. Eu vejo vocês em conflito, vocês se protegendo, se protegem em relação a brigas, a discussões, a desentendimentos e na área afetiva. Tá? Ela caiu na casa afetiva, não que seja necessária só na casa afetiva, mas aqui ela caiu na casa afetiva, então já vem mostrando aqui energia de proteção. Casais que estão passando por atribulações, dificuldades, busque ajuda espiritual. A carta dos caminhos, olha só, seus caminhos livres, sagitarianos. É um momento de ascensão, agora é um degrau por degrau. Você veio em meio a situações que estava gerando muito problema para vocês, mas agora os caminhos estão limpo, livre, liberto. É um momento de ascensão para vocês. E a espiritualidade aqui batendo de frente, protegendo vocês. A carta da cobra do veneno, olha só, se proteja. Porque a carta da cobra, ela caiu na tua casa de trabalho. Então, sagitarianos, preste atenção às cobrinhas que estão aí ao redor. Fofocas. Cuidado com as puxadas de tapete, porque o seu brilho vai incomodar. O que vem para você vai incomodar. Vão tentar tirar você do sério, vão tentar puxar o seu tapete, vão tentar armar para você. A cobra, ela já fala, ó, cuidado com o veneno. Então, se atentem a isso no campo de trabalho. A carta da oração, a espiritualidade falando para você. Sagitarianos, as suas orações foram atendidas. Arcanjo Miguel, na tua leitura, vem falando e confirmando aqui a mudança na vida de vocês. Levando vocês para mudanças, e mudança que vai trazer para vocês um grande favorecimento, vai trazer uma estabilidade, vai trazer uma tranquilidade. Eu vejo vocês indo para águas mais tranquilas. A espiritualidade está conduzindo vocês. Então aqui tem mudança, sim. Pode ser mudança de trabalho, alguma oportunidade também que chega para vocês. A espiritualidade promovendo isso. Vocês indo para outro estado, para outra cidade, outro país, fazendo mudança por questões do trabalho, conhecendo pessoas novas que vai trazer um grande benefício para vocês, saindo do que está negativo. O momento de vocês é de muita iluminação. De muita iluminação e renovação. Aqui existe uma iluminação em relação a conflitos que vocês vêm passando, que tem a ver com energia masculina. Tem algo que envolve, pode ser patrimônio, pode ser imóveis. Tem algo aí que também vai ser oferecido, às vezes uma proposta, um acordo, uma negociação que acontece aí te favorecendo. E isso finaliza os conflitos que vocês vêm passando. A carta da criança fala, o momento de vocês é de cura, é de renovação. O que vem para vocês vai promover cura, vai trazer uma renovação. Vocês vão ter a oportunidade de fazer escolhas. Aqui já vem falando a casa de saúde de vocês. Vocês tendo uma iluminação em relação a questões da saúde. Cuidado com a pressão arterial. Na energia masculina, ela fala muito da energia de pressão arterial. Conflitos que podem gerar aí questões da saúde. Cuidado com a cabeça. Área de trabalho, área de relacionamento, o silêncio. Alguns de vocês em silêncio, pedindo proteção, pedindo iluminação para sair desses conflitos. Buscando uma luz no fim do túnel. E essa luz chega para vocês. A conexão. Vocês têm muita conexão com a espiritualidade. Então, o momento de vocês é de ascensão. Pedidos aqui atendidos. A carta da harmonia. Procure se harmonizar diante do seu campo de trabalho. Sabe aquela coisa, eu tô de olho na cobra, mas eu não vou engolir o veneno dela. O jogo de cintura, olha lá, a raposa. Pensa e haja rapidamente. A carta do corte. O corte, ele já vem falando pra você. A espiritualidade aqui literalmente cortando o que é negativo da tua vida. Aqui fala de justiça. Aqui fala de verdade.
verdade sendo escancarada, justiça sendo feita na sua vida. Quem está lidando com assuntos burocráticos, questões que envolvem justiça, que envolvem família, envolve patrimônio, questões financeiras, saiba que a espiritualidade está promovendo para você o seu equilíbrio, a tua justiça, trazendo verdades, trazendo para vocês clareza, trazendo para vocês a cura que vocês precisam, seja na área que for. A carta das emoções, falando muito de vocês, se prepara o coração de vocês aí, porque a notícia que chega aí vai mexer com o coraçãozinho de vocês, abalar as estruturas de vocês, mas o que eu vejo aqui são energias positivas e não negativas. Aqui também tem uma cura emocional para vocês. E se essa leitura ressoou com você, fez sentido, escreve nos comentários, deixa seu like, deixa seu hypar, isso ajuda no engajamento do nosso canal. Deixa um comentário, escreve para vocês, escreve nos comentários. Essa sorte é minha, chegou o meu momento. Escreve nos comentários, afirme essas palavras. Dê poder às palavras, Sagitariano. Vocês vão ver que vai ser uma semana abençoada, aonde conflitos chegam ao fim, pontos finais acontecendo, corte sendo feito, renovação na tua vida no geral. Renovação na tua vida no geral. E olha as alertas que veio. Olha a cobra aí no caminho. Olha as brigas, os desentendimentos, os conflitos. E para quem está passando por esse momento, silencia a tua mente, faça meditações. Calma. A ajuda aí está chegando. É fim desse sofrimento, seja ele qual for na sua vida. E é o que eu tenho para vocês para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Axé Namastê e até o próximo vídeo.